Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ver, de ouvir e de contemplar com a mente e com o nosso coração toda a narração do sofrimento de Jesus, o quanto que ele sofreu por nós. Hoje é sexta-feira da paixão do Senhor. Para nós nos situarmos melhor, vou pegar algumas passagens aqui, alguns versículos, para que nós possamos melhor meditar e trazer para a nossa vida o que nós acabamos de ouvir. Lembremos que ontem à noite Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e o do sacerdócio. Logo após a última ceia, e ontem eu deixei assim bem destacado para vocês entenderem que a última ceia, na verdade, foi a primeira missa que Jesus celebrou, e ele celebrou com os apóstolos. Jesus, quando acaba a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras e Judas vai lá atrás do sumo sacerdote e dos anciãos para tramar como eles deveriam fazer para eles pegarem Jesus no momento certo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, lá ele chama os apóstolos e para rezar. Jesus começa a suar, e suar sangue também, porque ele entrou numa angústia muito grande, e essa angústia foi tão grande que ele começou a suar sangue. E ele olha para os apóstolos e vê que eles não estavam rezando como ele havia pedido. E Jesus ali ele diz: olha, rezai para não cair em tentação. Aí Jesus volta de novo em suprema agonia e fica lá e começa a dizer ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade que isso tudo seja feito. Ele volta de novo, os apóstolos lá dormindo. E Jesus: mas vocês não conseguem pelo menos ficar comigo 1 hora? Aí Jesus diz: levantem, porque aquele que vai me entregar já está chegando. E aí Judas chega, e Jesus, ele dá aquele beijo na face de Jesus, que esse seria o que havia combinado. Ele dá o beijo. Aí Jesus olha para ele e diz: Judas, com um beijo tu me traíste. E aí os soldados caem em cima e prendem Jesus, e nós vimos na narração do Evangelho agora. Aí ontem, logo após a Santa Missa, Jesus ele foi levado aqui na igreja, em todas as igrejas católicas do mundo todo, foi levado para um lugar à parte. E eu dizia ontem que quando o sacerdote levou, isso no final da celebração da missa, ele estava levando Jesus para a prisão. Então Jesus está aprisionado, porque eles fizeram todo um julgamento, uma atrocidade, mentiras no meio, e acabaram condenando Jesus. E eles disseram o seguinte: amanhã cedo a gente leva ele para Pilatos, porque a parte religiosa não podia matar, porque eles já tinham decidido que Jesus tinha que ser morto, porque Jesus tinha blasfemado, e a blasfêmia dele foi dizer que ele é filho de Deus e dizer que é Deus. Então vamos matá-lo, porque a lei dizia isso. Se uma pessoa se considerasse Deus, ela deveria ser morta. Só que eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam ver, isso aqui é pela fé, eles não conseguiam enxergar a natureza divina de Jesus. Eles só viam a natureza humana, como eu estou vendo aqui vocês. Todos nós temos uma alma, e nós não enxergamos a alma da pessoa, nós só enxergamos a pessoa. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Para eles, Jesus era um charlatão, e ele precisava ser morto. Então declararam a morte de Jesus, e levaram para Pilatos
para diante de Pilatos ter o segundo julgamento, onde deveria ser condenado à morte. E Pilatos era o governador ali na Judéia. Então levam para Pilatos, e aí Pilatos faz de tudo, nós vimos aqui no evangelho de hoje, para ver se não matava, porque Pilatos via que Jesus não tinha causado mal nenhum. Por exemplo, Jesus não tinha matado uma pessoa. A lei civil era assim que julgava: morte, roubo, não questão religiosa. Prendeu uma pessoa só porque disse que era Deus. Para Pilatos isso tanto faz como tanto fez. As leis civis, elas não julgam a lei religiosa. Então Pilatos dizia: mas eu não vejo nada neste homem. E eles insistiam: não, ele deve ser crucificado, mata esse homem. Aí Pilatos usa de dois subterfúgios. O primeiro ele manda os soldados baterem em Jesus, para ver se, vendo Jesus todo ensanguentado, eles tivessem sensibilidade. Então eles levam Jesus, aí Jesus lá, eles batem em Jesus, fazem todas aquelas coisas, aí Jesus é trazido e ele é mostrado. Na hora que ele é mostrado para o povo e para os sumos sacerdotes e os outros que estavam ali, eles apresentam Jesus como uma coroa de espinho na cabeça, um manto vermelho nas costas, uma cana na mão, para dizer que é rei, isso tudo para humilhar, e Jesus escorrendo sangue por todo o corpo. Imagine nós, quando vemos uma pessoa ensanguentada, na verdade, como é que nós ficamos? Nós ficamos horrorizados quando nós vemos uma situação dessa. Mas eles estavam tão fixados em matar Jesus, que quando eles veem Jesus daquela forma, eles não têm sensibilidade nenhuma. Aí Pilatos diz: olha, eis o homem, está vendo? Olha o homem aqui, olha. Vocês ainda querem crucificar esse homem dessa forma? Ele que é inocente. Aí eles gritam: crucifica a si mesmo. Sensibilidade nenhuma. Era para estarem horrorizados, era para estarem tudo ali chorando. Não, vamos parar, vocês já fizeram demais. Era assim que eles deveriam dizer, mas não, ele disse: crucificam. Aí Pilatos, a segunda forma que Pilatos usou: já sei, na Páscoa eles costumam soltar os criminosos. Vamos ver agora, eu vou colocar, tem um criminoso aí, um ladrão, um assassino que chama Barrabás. Aí eu vou colocar Barrabás de um lado e ele do outro. E agora eles vão escolher. Vamos ver se eles escolhem Barrabás para ser solto ou Jesus. Coloca Barrabás lá. E aí? Olha, a lei de vocês dizem que na Páscoa se pode soltar uma pessoa. Aí, tem Barrabás e Jesus. Olha, o assassino, o salteador, o ladrão, o matador, e o justo, que não fez nada, curou pessoas, apenas curou pessoas, e falou do reino dos céus. E agora, vocês escolhem quem? Estavam tão indignados com Jesus, que disse: solte Barrabás. Eu imagine Pilatos, como ele ficou, quando ele ouviu o pessoal dizer: solte Barrabás. Pilatos deve ter dito assim: meu Deus, esses caras são insensíveis mesmo. Como pode o homem estar desse jeito? E aqui está um assassino e eles preferem soltar o assassino? Pilatos persiste, eles disseram: então Pilatos, olha, se você persistir nessa ideia de soltá-lo, nós vamos dizer, vamos falar para César. Aí você vai ver, agora é levar para o imperador. Então se o imperador não gostar disso, é você que vai, desculpa eu usar a expressão, se ferrar, você vai se dar mal. Pilatos ficou com medo.
lava as mãos. O ato de lavar as mãos é para dizer assim: eu estou fora disso, viu? Mas como vocês estão insistindo, então vocês matem ele. Aí ele decide. Só que Pilatos, ele na conveniência, na omissão, porque ali foi omissão, e foi ele que decretou: então pode matar, já que vocês querem, para se livrar. E Jesus é levado para a morte, e nós vimos toda a narração. Quando Jesus está diante de Pilatos, que Pilatos faz a pergunta para ele: por acaso sou judeu, o teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim, que fizestes? Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Aí Pilatos falou: por acaso sou judeu para falar essas coisas para você? Aí Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Isso precisa ficar bem claro em nós. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Vocês entendem isso? O reino de Jesus, o reino de Deus não é aqui. Não é nessa terra em que nós vivemos. Não é nesse continente americano que nós vivemos. Não é nessa nação brasileira. Não é aqui no estado de São Paulo. E não é aqui na cidade de Santos. Falei assim para que nós possamos nos situar. O meu reino não é deste mundo. O meu reino está no transcendente, está acima, lá aonde a Trindade habita, lá aonde os anjos estão, é lá que é o meu reino. Então esse reino aonde a Trindade habita, aonde Deus habita, nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é lá que Ele mora. E Jesus veio para nos levar, para nós morarmos lá. Porque o pecado, quando Adão e Eva causaram o pecado, nós fomos expulsos do paraíso terrestre. E Deus se utiliza agora de uma outra forma. Deus não nos quer mais no paraíso terrestre, porque nem o paraíso terrestre existe mais. Deus nos quer no paraíso celeste. Deus nos quer no céu. O meu reino não é aqui, o meu reino é lá. E lá, como eu estou lá, eu quero que todos vocês estejam lá. É isso que Jesus está dizendo. Pilatos não entendeu. Você vê que hoje as pessoas, elas fazem tudo por este reino, por este mundo. Por exemplo, hoje a igreja está fazendo, nós estamos jejuando. Como é difícil para um cristão jejuar. Mas é tão fácil, entre aspas, né? Mas o ser humano, ele se esforça mais para fazer uma dieta. Para fazer jejum, não que jejum e dieta seja a mesma coisa, mas ali se priva da alimentação. Então a pessoa, ela prefere se privar da alimentação para ficar magrinha, porque nós vivemos um tempo de culto ao corpo e não do culto à alma, não de preocupação com a alma, mas a preocupação maior é com o corpo. Com isso eu abro um parênteses, né? De repente pode ter médicos aqui também, e eu não estou dizendo que não é para a gente cuidar da nossa saúde. Fecha parênteses, eu estou dizendo que há um exagero quanto à preocupação com a saúde do corpo, mas da alma não.
Tanto que as pessoas, quando se encontram uma com a outra, nós não temos o hábito de perguntar assim para o outro: como está a sua alma? Você está bem? Ou seja, como está a sua alma significa: a sua alma está sadia. Alma sadia é alma sem pecado. Ninguém pergunta. A gente pergunta de como é que está a sua saúde, seu triglicérido. Já sabem até os nomes técnicos, né? Porque hoje em dia você encontra médico para tudo quanto é lado. Não é nem formado, mas já sabe. Olha, eu consultei lá no Google, já é isso que você tem que fazer. É assim, a preocupação exagerada com o corpo. Tem que emagrecer, tem que emagrecer. Aí eu pergunto: e os gordos não vão para o céu, não? Só entra no céu quem é magro? Isso é a mídia que faz, a mídia secular, a mídia que não quer saber de Deus, que abandonou inteiramente a Deus. É isso que ela faz. Então todo mundo vai, as pessoas vão atrás disso, da preocupação com o corpo. Não há preocupação pela salvação da sua alma. Então, já nessa sexta-feira da paixão, eu pergunto para vocês assim, porque alguém deve ter perguntado para você: como é que está a sua saúde? Aí eu pergunto para você: como é que está a tua alma? Está em pecado? Anda pecando? Desobedecendo a Deus? Porque é isso que vai impedir você e eu de entrar no reino dos céus. E aí Jesus depois ele fala assim, quando ele está na cruz: tenho sede. Humanamente, Jesus desde meio-dia até, ou melhor, desde a noite quando ele foi preso, até a esse horário das 3 horas, Jesus não tinha bebido água, realmente estava com sede humanamente, mas espiritualmente os santos padres dizem: sede de alma. Eu tenho sede da alma do Padre José Augusto. Como é que é o seu nome? Fala aí. Eu tenho sede da tua alma, eu quero salvar a tua alma, eu não quero que você se perca, eu quero que você saia desse pecado, salva a tua alma, eu tenho sede de alma. É isso que ele está falando. Os santos padres dizem. E aí ele inclina a cabeça e morre. Tá ok. Diante de toda esta situação que Jesus passou e viveu, eu queria trazer para nós agora, como encerramento dessa meditação, existem 4 estágios da alma diante da cruz de nosso Senhor. Nós olhamos para Jesus crucificado, e depois nós iremos fazer a adoração da cruz, e um dos primeiros estágios é olhar para Jesus com indiferença. Estou nem aí. Morreu, se você morreu porque quis. Eu nem acredito que tu és Deus. Morreu porque quis. É o que muita gente hoje está aí, olha. Quantas pessoas nem vêm para a igreja hoje? Estão aí, estão bebendo, estão usando droga, não querem nem saber de Deus, estão no adultério, estão fazendo um monte de coisa errada. Os indiferentes. A segunda estágio da alma são aqueles que aparentemente eles se converteram. Eles diante da cruz eles dizem assim: eu não quero mais pecar, eu quero levar uma vida com Deus e aquela coisa toda. Só que ela vive uma espiritualidade assim, do pecado. Ela cai no pecado, volta, se confessa. Depois que confessa, ela volta a pecar de novo. Ela vai para o pecado, volta, se confessa. E tem aqueles que ainda pecam da seguinte forma: pecam e aí comunga, porque cai no pecado mortal, não pode comungar, comete sacrilégio. Comete sacrilégio, peca, volta, se confessa, mas não muda de vida. Não muda, não se converte. A terceira
Aquela alma que se converteu, diante do crucificado ela se converte, muda de vida. Mas ela se confessa, ela não cai mais no pecado, mas ela não aceita, ela fica com sentimento de culpa o tempo todo, e ela nunca vai para frente, porque o diabo fica tentando ela e dizendo: está vendo, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Só que a pessoa ela não faz mais, ela já se confessou, só que ela não aceita, ela acha que Deus nunca vai perdoá-la, e o demônio não deixa essa pessoa ir para frente. Compreenderam? Ela não vai para frente, porque ela não aceita. Ela tem que aceitar que ela cometeu pecado, sim. Ela tem que aceitar que Deus perdoou e acabou. Vida santa de agora em diante. Não precisa ficar se preocupando mais com o passado, porque passado é passado. E a quarta, aquela que realmente se converteu e leva uma vida santa. Tem horror ao pecado, luta contra ele e vai vivendo santamente. Foi assim que os santos viveram. Vocês compreenderam os 4 estágios? Em qual dos 4 você está? Você está no primeiro? Está no segundo? No terceiro ou no quarto? Eu espero que você e eu estejamos no quarto. Reconhecemos que somos pecadores, que pecamos, lutamos agora e estamos levando uma vida santa. Aí o dia que nós morrermos, nós iremos habitar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.